algo que eu tenho orado, e não há dúvida no meu coração, de que nessas 8 meditações, Deus vai falar profundamente ao seu coração em relação à pessoa do Cristo, do nosso Salvador. Pode ser que tenhamos aqui nesta manhã pessoas que não congregam conosco, ou quem sabe até mesmo não são cristãs, ou pelo menos nunca tomaram uma decisão ou uma atitude em direção a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu tenho orado e espero que essas meditações seja a chancela que evidencie e que faça a sua mente se converter àquele que é o Salvador do mundo. Então quero convidar você hoje a se pôr de pé, pegar comigo a sua Bíblia e abrir comigo hoje em Lucas capítulo 22, e eu leio do versículo 39 ao versículo 44. Lucas capítulo 22, do 39 ao 44. E o nosso foco, o nosso assunto hoje é em especial o Getsemane, e nós intitulamos assim como a agonia, Getsemane. Hoje eu quero falar sobre a agonia de Cristo no Jardim das Oliveiras. Lucas 22, 39. Lemos a versão NVI, como de costume. E diz assim Lucas: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Até aqui, vamos orar? Espírito Santo, nós rogamos nesta manhã que o Senhor venha sobre cada coração e mente aqui presente, Pai. Senhor, colocamos diante de Ti, nos despojamos diante da Tua palavra, e que o Teu Espírito leve, Deus, cativa a nossa mente, nosso coração nesta manhã, que o nosso espírito, ó Deus, se quebrante diante da veracidade, Senhor, da Tua palavra nesta manhã. Algo transformador eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça em nossa mente, coração e espírito, para a Tua boa e agradável vontade, para que ela se cumpra, ó Deus, em nossa vida e nesta igreja. Deus, estamos falando sobre algo que mudou a história, e vamos falar, ó Deus, sobre uma redenção que em nenhum outro momento da história seria capaz de assim concluir. Mas Deus, estamos falando sobre o Salvador que morreu e padeceu por cada um de nós. Que assim que o Espírito hoje nos leve, Deus, à compreensão necessária, Deus, da importância e da relevância desse assunto. Oramos assim por tudo em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Pode tomar o seu lugar, que Deus te abençoe, meu irmão. Diz o relato bíblico que quando Jesus terminou de comer a Páscoa com seus discípulos, após ter ceado com seus discípulos, Jesus saiu então em direção ao que chamamos de Vale do Cedron, atravessou alguns ribeiros e foi em direção até o Jardim da Oliveira, que nós conhecemos como Getsemane. E lá ele foi com um propósito. Foi com o propósito de agonizar-se, angustiar-se, padecer e entristecer-se. E como grau de introdução, eu gostaria de, pelo menos, fazer algumas perguntas do que induziu a Cristo, o que levou a Cristo a selecionar esse lugar, esse jardim em especial, para ali estar e para ali cumprir definitivamente a sua carreira e sua carreira de morte e cruz. O que fez com que Jesus escolhesse tal lugar? O que fez com que Jesus fosse direcionado a estar no Getsemane? Por que preferencialmente este lugar e não outro? Por que este lugar e não outro? A primeira alusão que fazemos, de forma comparativa, eu lembro do Jardim do Éden, onde um dia o homem lá foi colocado. E eu penso de forma comparativa, se não seria assim para que nós entendêssemos que, assim como no Jardim do Éden, a autocomplacência de Adão nos arruinou, pela desobediência e pelo pecado, também assim, em um outro jardim, o segundo Adão, a saber Jesus, compadeceu em nosso favor para
restaurar a maldição do pecado que sobre nós estava. Então, assim como no primeiro jardim, toda a história do homem, assim como no primeiro jardim, toda a ruína e miséria do pecado veio sobre o homem, também assim em um jardim, o segundo Adão foi para restaurar aquilo que era necessário para a nossa salvação. Então eu diria que o Getsemane proporciona ou detém as medicinas necessárias para que nós fôssemos restaurados e livres das consequências do fruto proibido que Adão comeu no jardim do Éden. Também não seria o porquê da escolha do Getsemane Jesus ter ido e escolhido, trazendo à memória a história de Davi enquanto fugia do seu rebelde filho Absalão. Conta o relato bíblico que Davi, enquanto fugia do seu filho rebelde Absalão, que o perseguia, Davi com o povo, sem sandálias, descalço, com suas cabeças cobertas, em prantos, também se dirigiam e subiam até o Monte das Oliveiras. Isso está, esse relato, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23, onde o texto bíblico diz assim: todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei, a saber Davi, atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Todo o povo atravessou com Davi o vale do Cedron em direção ao Monte das Oliveiras, sendo perseguidos por Absalão. Também não seria o lugar Getsemane um bom lugar, não só em memória de Davi, mas um lugar que fortalecia ao Senhor Jesus? Porque muitos relatos bíblicos vão mostrar que Jesus, por muitas outras vezes, esteve por ali orando. Em muitos outros momentos, o Senhor Jesus esteve, se dirigiu até esse jardim para orar. E ali, por muitas outras vezes, ele foi fortalecido. Por muitas outras vezes, ele orou ao Pai e Deus o restaurou. E eu quero crer que não havia, no jardim de Getsemane, nenhuma folha sequer que estava sobre o chão que não conhecesse a oração do Senhor Jesus. Porque ele por muitas vezes se ajoelhou, ali por muitas vezes orou, ele por muitas vezes fez conhecida ao Pai as suas orações. Então sim, esse era um lugar que Jesus havia escolhido como seu próprio oratório. E assim como uma pessoa que padece e enferma está, escolheria a sua própria cama para repousar, eu creio também que Jesus escolheria o lugar do seu próprio oratório para sofrer tais dores por cada um de nós. Também não pensaria se não seria até mais propício a escolha do Getsemane por ser um lugar conhecido de Jesus e dos seus discípulos. Porque entendemos, segundo a palavra, que Jesus não estava procurando um lugar para se esconder. Jesus não estava correndo do sofrimento. Jesus não estava tentando se esconder dos soldados romanos, nem tampouco de Judas, ou ficar escondido e esperar que então que espias da época o achassem. Não. Getsemane, além de ser o seu próprio oratório, também é um lugar conhecido de Jesus e por todos que o acompanhavam. E o Evangelho de João relata, no capítulo 18, versículo 2, que até mesmo Judas, o traidor, sabia da existência deste lugar. Isso nos prova que Jesus não estava querendo se esconder da pena de morte. Olha o que diz João 18, versículo 2. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então observe, irmãos, que Jesus não estava procurando um jardim para se esconder. Por muitos motivos, o Getsemane foi escolhido como lugar de restauração. E um dos motivos, eu creio que o mais provável, é que ele sabia que aquele lugar era um lugar conhecido também do seu traidor e dos seus inimigos. Porque ele, na verdade, queria ser achado. Ele não desejava se esconder. E quando chegou a hora de ser traído, ali estava ele, Jesus. E quando Judas, o traidor, vem em sua direção para lhe dar um beijo, a sua face estava pronta para receber tão traidora saudação. Ali estava ele pronto, esperando o dia em que isso aconteceria. Porque ele não foi levado preso,
Ele não foi levado de forma contraditória até o pretório da época, mas ele foi valorosamente e voluntariamente para a morte e ser preso. Então observamos que o Getsêmani, sim, tem a sua peculiaridade do lugar o qual Jesus preferencialmente gostaria de estar. Por muitos motivos, ali Jesus escolheu o Getsêmani. E falamos nesta manhã sobre esta agonia que o nosso Salvador enfrentava, sobre esta angústia e profunda tristeza que os relatos bíblicos nos mostram e nos anunciam. Qual, na verdade, era a causa dessa tristeza especial que o consumia no Getsêmani? Qual era a causa? De onde vinha tamanha tristeza e angústia? O que ocasionava em Jesus tamanha angústia, tamanha agonia e tamanha dor? A primeira observação que fazemos, irmãos, é que o nosso Senhor Jesus, ele era, como diz a palavra, varão de dores e experimentado em sofrimento. Jesus carregava sobre si as nossas dores e pecados. Eu me arrisco a dizer que dificilmente existiu um homem mais feliz sobre a face da terra do que Jesus o foi. Eu me arrisco a dizer que Jesus foi o homem mais feliz sobre a face desta terra. Porque as dores que ele suportava, ou que suportou, foram compensadas todo o tempo pela paz, pela calma e pela alegria. Pela paz que havia em sua pureza, pela calma da comunhão que tinha com Deus e pela alegria da benevolência. Nós, homens, sabemos que a benevolência é como um combustível de doçura sobre o ser humano. Cada vez que nós somos benevolentes em relação a algo, ou seja, cada vez que nós voluntariamente vamos em direção a ajudar a dor do outro, ou seja, cada vez que voluntariamente nós vamos em direção a fazer o bem ao outro, isso nos traz automaticamente alegria e felicidade. Jesus continha sobre si uma paz tamanha, porque ele detinha toda a pureza, não havia inquietações em sua alma e em sua mente, porque ele não detinha pecado algum. Não havia conflitos entre a sua alma e o seu espírito. Ele havia, além de uma paz pela pureza, uma calma tamanha, um descanso tamanho pela comunhão que tinha com Deus. E sobre ele estava tamanha alegria e felicidade, porque nunca antes se viu uma pessoa mais benevolente, mais pronta a beneficiar o próximo do que o próprio Jesus. E sabemos que quanto mais fazemos o bem ao próximo, mais nós nos sentimos bem. Esse era o Jesus, experimentado em dores, varão de dores, experimentado no sofrimento. Ele detinha sobre ele uma paz tamanha, que era uma paz que ele era capaz de dizer que a paz que estava sobre ele era uma paz que ele deixaria como herança para os seus discípulos. Era uma paz tamanha que estava sobre ele, que no Evangelho de João, capítulo 14, 27, o próprio Senhor diz assim para os seus discípulos: a paz que está sobre mim, eu deixo a minha paz, e a minha paz eu dou a vocês. Era uma paz tamanha que Jesus tinha, a ponto de deixar essa paz como herança. Ele era totalmente humilde de coração, portanto, a sua alma possuía total descanso. Lembramos que no Sermão do Monte, Jesus, no capítulo 5 do Sermão do Monte, versículos 5, 6, 7, 8, 9, o próprio Jesus vai dizer assim: olha, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Ele era este manso, que tinha condições de herdar toda a terra. Ele dizia: bem-aventurados os pacificadores. Jesus era este homem pacificador, ele era este homem manso. Ele estava muito longe de ser um homem infeliz. Por isso eu me atrevo e arrisco a dizer que a terra nunca viu sobre si um homem mais feliz como o Cristo, como Jesus, homem encarnado através de um ventre materno. Mas aqui, irmãos, estamos diante do Getsêmani. Me parece que no Getsêmani tudo foi mudado. Parece que a paz se transformou em um grande tormento. Parece que a calma se transformou em uma grande tempestade. O quadro do Getsêmani em nada se parece
com toda a história de Jesus sobre a terra. Olhamos algumas menções de Jesus enquanto orava. E eram menções e orações que estavam cheias de vivacidade. Estavam impregnadas com sua majestade enquanto falava. Eu leio uma das orações de Jesus em João 15, versículo 5. E observe a vivacidade. Observe a vida, o poder que ele ora. E as palavras assim nos mostram. Ele diz assim em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É uma oração cheia de vivacidade, de confiança e de vida. Ele faz, antes do Getsêmani, orações impregnadas de majestade, de glória, como a oração em Mateus 26, versículo 39. E olhamos uma oração que, ao contrário de ser uma oração cheia de vivacidade e de majestade, vemos em Mateus 26, 39, que agora a oração é muito diferente da oração que Jesus havia feito fora dos muros do Getsêmani. Me parece que dentro do Getsêmani tudo está mudado. A oração mudou, a paz mudou, a calma mudou, o descanso mudou. E ele ora assim, dentro dos muros do Getsêmani. Mateus 26, 39, que diz: indo um pouco mais adiante, prostrou-se Jesus com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Dificilmente em toda a sua vida, em toda a sua história, podemos observar uma oração como esta. Dentro dos muros que cercam o Jardim das Oliveiras, tudo está mudado. Mais à frente, ou voltando um versículo em Mateus 26, agora capítulo 26, agora versículo 38, Jesus vai relatar que a sua alma está profundamente triste e angustiada a ponto de morte. Ele diz assim: disse-lhes então Jesus a seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. O quadro agora está completamente mudado em relação à realidade que nós podemos conhecer na Bíblia de um homem que eu posso dizer que foi o homem mais feliz que andou sobre a face da terra. A pergunta que fazemos esta manhã, irmãos, é: o que te dói, meu Senhor? O que te aflige, meu Salvador? O que tira de ti o sossego, a calma e a paz que outrora evidenciaram a sua natureza humana, mas divina? O que lhe faz sofrer e doer, ó meu Salvador, que tanto te angustia e te entristece a ponto de morte? A pergunta que fazemos essa manhã, irmãos, é: o que doía? O que tirava a paz, o sossego e afligia a nosso Salvador? Eu poderia separar algumas possibilidades. Será que aquilo que afligia e trazia e causava dor a Jesus era uma dor física? Será que ele sofria de dores em seu corpo, dores físicas? Eu não posso conceber tal pensamento. Porque não se ouve, não se discutiu, não há uma simples menção em todos os evangelhos em que Jesus sofreu dores físicas. Mas sabemos que ele chorou. O Evangelho de João relata que Jesus chorou. Mas também diz o Evangelho que ele chorou por um motivo: a morte de seu amigo Lázaro. Então seria por isso? Só que no Getsêmani, Jesus não está diante de um funeral. Não há nenhum corpo velado no Getsêmani. Não há nada parecido com o sepultamento do seu amigo Lázaro. Mas ali está Jesus, sofrendo, angustiado. E não há nenhum relato bíblico que nós teríamos, para assim dizer, de algum acontecimento em que Jesus houvesse se queixado de qualquer sofrimento físico em sua caminhada. Então, o que lhe faz sofrer? O que te dói, ó meu Salvador?
Seriam as lembranças e memórias pelas ofensas recebidas em sua caminhada? Será que eram as lembranças de como foi injuriado, de como foi acusado e disseram que ele era como um grande beberrão, que disseram e compararam Jesus e o chamaram de príncipe de demônios? Será que essas ofensas no Getsêmani estão de alguma forma trazendo sobre ele dor, angústia e tristeza? Também me recuso a acreditar que seja esse o motivo. Porque sempre que foi acusado, sempre que foi caluniado, ele passou muito bem, porque sobre ele estava a paz da pureza, a calma da comunhão com Deus. E ele sempre enfrentou muito bem as injúrias. Será que por esse motivo agora ele estava sofrendo? Eu quero crer que não. Será que ele estava sofrendo por terror da crucificação ou medo? Ou seja, medo da morte? Será que Jesus está sofrendo muitíssimo agora porque está trazendo à memória o que lhe aguarda e está com muito pavor e terror da crucificação e da morte? Seria esse o medo? Bom, diríamos que como todo homem, e ele era 100% homem, sim, também Jesus, de alguma forma, estremecia diante da morte. Por quê? Porque assim como ele, assim como nós, como homens, nós fomos criados para a eternidade. Nós não nos acostumamos e não aceitamos a interrupção da vida, porque fomos criados para ser eternos. Mas será que esse pavor, esse terror que o consumia era medo da morte? Eu também quero crer que não e posso de alguma forma rejeitar tal pensamento. Por quê? Porque, irmãos, nós olhamos a história, nós observamos os próprios discípulos de Jesus. Olhamos a história dos mártires da igreja. E lá encontramos homens que foram levados a fogueiras. Nós encontramos homens que foram crucificados de cabeça para baixo e foram decapitados. Homens que, como Estevão, foram apedrejados. E em seus lábios podia ser visto hinos e salmos de vitória. O que fez com que os próprios discípulos de Jesus fossem capazes de enfrentar a morte com hinos de vitória em seus lábios? Eu digo, o fortalecimento do próprio Cristo em suas vidas. Então, pensaríamos que então seria Jesus menor do que os seus próprios discípulos? Seria então Jesus inferior aos seus próprios discípulos? Eu diria que não. Então ele não está sofrendo, não está angustiado e triste de forma mortal por medo e pavor da morte. Nós não devemos considerar nosso Senhor como inferior aos seus mais valentes servos. Penso eu, então estaria sofrendo por causa do diabo? Seria então o pavor e a angústia de Jesus uma seta maligna e o diabo seria então a fonte de toda angústia e tristeza? Eu posso também dizer que não. Porque a Bíblia nos relata em Mateus 4 que Jesus anteriormente já havia travado um grande duelo com o diabo no deserto. E esse grande duelo que Jesus travou com o diabo no deserto, não há nenhuma menção que esse duelo causou sobre Jesus nenhum tipo de pânico ou pavor. Não se vê no relato bíblico do duelo entre Jesus e Satanás. Jesus prostrado 3 vezes diante do Pai, pedindo ajuda para que o fortalecesse. Não há nenhuma sílaba sequer na história do duelo entre Jesus e Satanás, em que Jesus se prostrava e suava gotas de sangue. Não, não há. Porque Jesus venceu o diabo naquele deserto. Então, de igual maneira, não posso crer que o diabo era a primeira, a principal fonte da angústia e da dor do nosso Salvador naquele jardim. O que então marcou de maneira especial Getsêmani? O que lhe fazia doer ao nosso Senhor? Eu só posso chegar a uma conclusão. O que lhe causava angústia, tristeza e dor. A fonte da sua angústia e dor era saber que o próprio Pai ali o havia colocado para sofrer pelos nossos pecados. O próprio Pai o colocou naquele lugar.
chegou o momento, a hora exata, a hora esperada, em que Jesus toma da mão do Pai o cálice de dor, o cálice de amargura por nossos pecados. Chegou então aquele exato momento. E esse cálice que Jesus prova, não é uma prova que os judeus o haviam entregado. Não é uma prova de amargura que o próprio traidor Judas o entregou. Não era uma prova amarga dos seus próprios discípulos que cochilavam e dormiam enquanto ele agonizava. Não. Era um cálice amargo, entregue pelo próprio Pai. Um cálice que nenhuma boca humana é capaz de beber. É um cálice de pavor, de terror e um cálice de angústia. E ele sabia que esse cálice foi dado a si pelo próprio Pai. Como vai dizer em Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, 10 vai dizer assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, foi da vontade de Deus Pai entregá-lo, esmagá-lo e fazê-lo sofrer por você e por mim e pelos nossos pecados. O diabo não teria poder para fazê-lo se prostrar. Judas não teria poder para fazê-lo se prostrar. Dores físicas não teriam condições de fazê-lo se prostrar. Calúnias não teriam poder para prostrar o meu Salvador nas condições que foi encontrado. A negligência e o sono dos discípulos tampouco poderia trazer prostração ao meu Salvador. O que lhe doía ao Senhor? Saber que o próprio Pai havia entregado em suas mãos o cálice de dor. Saber que estava próximo a queda pela graça de Deus para que provasse a morte por todos nós. O que lhe doía é porque ele estava no lugar dos pecadores e por isso sofria no lugar deles. E quando falamos, irmãos, sobre a angústia que Jesus sofreu naquele jardim, muito me entristece ver que há muitas pessoas, ver que há muitas comunidades e muitos cristãos que desmerecem ou de alguma forma reduzem tal sofrimento e agonia que ele passou nesse lugar. E por isso eu gostaria de, em um breve momento, alguns minutos, falar um pouco e considerar por um pouco essa angústia que ele passou. Tamanha angústia que passou. Porque se nós considerarmos por um momento essas angústias, certamente nós amaremos mais aquele que sofreu por nós. Se nós considerarmos um pouco que angústia, que tipo de angústia foi essa, eu creio que nós seremos levados a amar mais aquele quem as sofreu. Observe comigo, irmão, pense comigo, quero que você vá em um pensamento comigo nesta manhã, de como Deus, como o Senhor, era perfeitamente santo e incapaz de pecar. Jesus, como divino, como Deus, em sua deidade, era encontrado incapaz de pecar. Então, observe a identidade daquele que está no jardim do Getsêmani. Como Deus não podia pecar e por isso não conhecia o pecado. Como homem, também não conheceu o pecado. Como vai dizer Martim Lutero, ele diz assim: Jesus foi visto por Deus como se ele fosse todos os pecados do mundo. E como se ele houvesse cometido todo o pecado que foi cometido em todos os tempos por seu povo. Ali estava Jesus, um que não conhecia o pecado, que não sabia o que era pecado, estava agora sendo visto pelo próprio Pai como todo o pecado da história da raça humana. Aquele que outrora nunca conheceu o pecado, agora a sua mente está fixamente concentrada na aborrecível natureza do pecado. Agora a sua mente está perplexa. Aquilo que outrora era aborrecível para ele, a saber, o pecado,
agora toma conta de sua mente. E por isso é uma angústia e uma dor insuportável. Os seus pensamentos que outrora foram 100% puros e imaculados, agora são pensamentos que estão completamente aborrecidos pelos pensamentos do pecado. Aquele que nunca antes conheceu o pecado, nem a sua natureza, nem o seu caráter e nem o seu propósito, agora está totalmente envolto. Agora, aquele que outrora foi puro, toma noção da cruel natureza do pecado. Aquele que nunca conheceu o pecado, agora em sua mente passa a conhecer o terrível caráter do pecado, e agora em sua mente ele começa a conhecer o horrível propósito de seu pecado. Ele começa agora a ver o alcance, o mal de tudo que o pecado pode contaminar. Aquele que um dia foi o todo-poderoso Deus, agora com o pecado em sua mente ele pode visualizar o próprio mal do pecado que há no homem, que maquina contra o próprio Deus. Aquele que um dia esteve como Deus eterno, pleno em sua glória, e a deixou por nós, e nunca conheceu o pecado, agora em sua mente vagueiam e consome pensamentos contra o próprio Deus. Você tem noção do que é isso para um Deus que é santo? Você tem noção do que é ter a mente consumida por um mal? Segundo vai dizer os puritanos, Samuel Bolton vai dizer assim, olha, o pecado é um mal sem par, não há outro mal pior do que o pecado. Isso tudo agora consome a sua mente. Ele consegue ver a história do mal do pecado que conspira contra o próximo. Ele consegue vislumbrar o mal que estava sobre Judas ao ponto de trair o próprio Deus. Ele consegue ver o mal que estava sobre os judeus, os religiosos que o condenaram, que soltaram a Barrabás, que disseram crucifica-o, que o chamaram de príncipe de demônios. Esse mal estava agora em sua mente, o atordoando, o angustiado. Aquele que outrora foi 100% santo, agora tem sobre si todo o pecado da história. E ele começa a ver não só a natureza do pecado, mas as consequências do pecado. Ele começa a ver aonde o pecador pode chegar, ao ponto de vender o seu próprio Senhor. Por isso, sem dúvida, nesse momento, a pena pelo pecado começou a ser percebida por Jesus no jardim. Primeiro o pecado que o havia posto na posição de um substituto que sofre. E depois a pena que devia suportar ao estar na posição de um substituto. Para que nós tenhamos, irmão, uma ideia de que tipo de angústia estamos falando. De que tipo de mal súbito Jesus passou em sua dor naquele jardim. A agonia que ele passou. Qual era o caráter dessa angústia? Sabemos que o que angustiava era isso, mas qual era o caráter dessa angústia? Que tipo de angústia poderíamos dizer que consumia o nosso Senhor? Não era uma angústia comparada a uma dor de cabeça, a palpitações no coração. Não era uma dor comparada a uma dor física comum, mas era uma dor extrema em sua alma e espírito. E eu leio o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, onde o próprio Jesus nos dará esse relato dizendo assim: agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Observe que o texto que João está relatando a fala de Jesus tem aproximadamente 4 dias antes da sua entrada no Getsemane. Então poderíamos dizer que 4 dias antes, Jesus já estava angustiado por saber aquilo que enfrentaria. O meu coração agora está perturbado. E o que eu direi ao Pai naquele momento? Direi, Pai, me livra desta hora? Não, porque eu vim exatamente para isto. Nós nunca antes, nos relatos bíblicos, havíamos escutado Jesus dizer algo desse tipo. Ele sempre estava pronto a dizer, a minha paz vos dou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
As suas frases estavam cheias de certezas e majestades. Eu e o Pai somos um. Aquele que de mim bebe, aquele que de mim come, tem a vida eterna. Agora, chegando próximo ao dia do Getsêmani, 4 dias antes, está Jesus dizendo: agora o meu coração está perturbado. Porque a turbação, a turbulência, a aflição que estava sobre Jesus era uma aflição, uma agonia de espírito. E a agonia de espírito é pior do que qualquer turbulação corporal. Nós sabemos que, mesmo que passemos dores físicas, se a nossa alma, espírito e mente estiverem saudáveis e em paz, a dor não pode ser muito percebida ou logo será extinguida. Mas quando a nossa alma, o nosso espírito, não está em paz, está angustiado, está triste, as dores físicas, caso existam, são ainda mais intensificadas. E se não existiam, passam a existir. Porque é uma ligação direta entre corpo, alma e espírito. E o espírito e a alma angustiado leva todo o corpo a padecer e sofrer. Jesus está angustiado, está sofrendo, porque tomou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas dores. E o próprio profeta Isaías nos dá esta menção muito antes do Getsêmani, em Isaías 53, versículo 4. O profeta vai dizer assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. A angústia na alma e no espírito de Jesus era tão grande que o levou à prostração. Alguns verbos nos originais dos evangelhos, como Lucas, Mateus e João, vão comparar esse tipo de angústia e prostração a de um moribundo, a de uma pessoa morta. A prostração de Jesus, o derramamento do seu corpo naquele chão do Getsêmani, produz nele suor, gotas de sangue que saem da sua cabeça, escorrem pela sua face, que saem dos poros dos seus braços, do seu corpo, do seu tronco. Tamanha angústia que estava sobre Jesus. Ele não pode conter tamanha angústia de morte e de dor. Aí ele sofre, ele padece, porque o seu espírito está afligido. É um tipo de suor pegajoso, como o dos moribundos, dos mortos, que é produzido pela fraqueza corporal. O suor sangrento de Jesus era produzido pelo total desfalecimento e prostração da sua alma. A sua alma sofria um terrível desmaio e sofria, assim, uma morte interna. Ele padecia e sofria e morria. O que lhe fazia sofrer, ó meu Salvador? O que lhe doía naquele jardim de restauração por nossos pecados, ó meu Salvador? Ali o próprio Pai o levou. E ali recebeu Jesus o cálice das mãos do próprio Pai. Aquele que um dia foi santo, que nunca antes conheceu o pecado, natureza, consequências ou maldade. Agora tem sobre si todos os pecados do mundo. Eu quero que você pense comigo, não falo sobre simplesmente todos os pecados do mundo como um objeto, como quem assim recolhe muitas coisas. Não é só o pecado em termos de figura, em quantidade, como um objeto. Mas não só é o objeto o pecado, mas a sua natureza, as suas consequências, a sua maldade, agora está tomada por profunda maldade e em profunda rebelião contra o próprio Pai, pelo pecado que assumiu por nós. Essa é a angústia que toma em dores, em angústia, em tristezas de morte, o nosso Salvador. Mas também vai dizer no relato bíblico que o meu Salvador recebeu sobre si um grande alívio. Quando a aflição vinha sobre ele, ele prontamente recebia um alívio. E voltava aos seus discípulos e os encontrava dormindo. E alguns minutos depois, essa angústia retornava sobre ele. E ele voltava a prostrar-se. Mais uma vez, ele recebia um alívio. E a pergunta que fazemos é: qual foi o alívio de nosso Senhor naquele jardim?
O que o aliviou? Sabemos que ele não foi aliviado, não recebeu o alívio, nem a ajuda e nem a companhia dos homens. Porque assim nós como homens, nós sempre tendemos a buscar companhia e alívio na presença de outros iguais a nós, companheiros, amigos, familiares. Jesus chegou a ir aos seus discípulos por 2, 3 vezes. E lá não encontrou o alívio. Os encontrou dormindo. Porque na verdade Jesus sabia que mesmo que o Espírito que estava sobre os discípulos quisesse o aliviar ou ajudar, mas a carne dos discípulos era fraca demais para assim ajudar e aliviar o nosso Salvador. Aonde ou qual foi a fonte de alívio do Senhor? O que ele fez? Diz que ele recorreu à oração, e especialmente à oração em Deus, em seu caráter de Pai. Jesus recebeu alívio unicamente e somente em sua prostração diante de Deus em caráter de Pai. É o que Spurgeon vai dizer assim: aprendi por experiência própria que não conhecemos a doçura da paternidade de Deus até que não experimentemos uma amarguíssima angústia. Somente aqueles que experimentam uma amarga angústia como a do Senhor Jesus podem então experimentar e viver e receber um amor paterno da parte do nosso Pai. Por isso você que está aqui hoje, quem sabe angustiado, sofrendo, saiba que você pode encontrar em Deus este amor paterno. Se prostre em oração diante dele. Mas também quero ir a um grupo, quem sabe, que desmerece ou desdenha daqueles que sofrem a sua alma e se angustiam. Se você não sabe o que é isso, não julgue. Se você nunca padeceu angústia, nunca padeceu uma tristeza mortal como a de Jesus, por algum motivo, não desdenhe da angústia alheia, mas ore em favor dessa pessoa, porque você ainda não sabe o que é passar por isso. Mas Spurgeon vai dizer que somente pode experimentar o amor de Deus de forma paterna, em sua natureza paterna, aqueles que experimentam uma amarguíssima angústia. Então, quando Jesus ora ao Pai e diz: Abba, Pai, meu Paizinho, a angústia que está sobre ele o reduz a um menino castigado, apelar queixosamente pelo socorro e pelo amor do seu Pai. Jesus é reduzido em sua angústia como aquele que carece do amor do seu Pai, como um menino que sofre e diz: Pai, socorre-me, Abba, Pai. Estou em minha alma desfalecendo. Está sobre mim tamanha angústia e dor que nunca experimentei, e que nenhum de nós teria condições de experimentar tamanha angústia. Lá está o nosso Salvador dizendo: Pai, tem misericórdia de mim. Pai, tão duro é este cálice. A oração de Jesus ao Pai é o canal de consolo. É o canal de consolo para a sua redenção a nosso favor. E depois desta oração, depois de cada oração, Jesus regressa com calma. E vai aos discípulos e diz: Ei, levantem-se, orem comigo. E mais uma vez eles dormem. E a angústia retorna ao coração e à alma de Jesus. O que ele faz? Ele volta novamente, se prostra diante do Pai e diz: Pai, eu estou profundamente angustiado. E a calma mais uma vez lhe vem sobre si. Mas não é só a oração ao Pai que lhe traz descanso, calma e tranquilidade. Não é só a oração a Deus que lhe traz o descanso. Mas o seu grande consolo era não somente a oração, mas era a oração e a submissão à vontade divina. Jesus só descansa de fato e pode ser encontrado preparado para receber a traidora saudação do seu discípulo, quando ora e diz: Pai, duro é este cálice. Deus, a minha vontade é orar ao Senhor e dizer: aparta-te de mim esse cálice. Mas Deus, que em tudo faça-se a tua vontade.
Então ele descansa. Então ele se acalma. Então agora está pronto. A sua face está pronta. A sua alma está pronta. O seu corpo está pronto para receber o traidor e todos os seus soldados que o levarão até o pretório para ser condenado e ser morto. Irmãos, que tamanha agonia o meu Salvador sofreu por mim. Que tamanha agonia o nosso Salvador sofreu por nós. Não desmereçamos, não desdenhamos de tamanha angústia e tristeza. Eu oro a Deus para que a sua mente se encha desta possibilidade de um Deus que aborrece e odeia o pecado, ser tomado completamente por Ele. Aquele que é um só com Deus, ser agora a ser visto como mais um que está em rebelião contra o próprio Deus. E isso consome, e isso o mata, e isso lhe causa angústia e tristeza tamanha. Ó meu Salvador, que tamanha dor e angústia sofreu por nós. Ó meu Senhor, que tamanha dor e tristeza sofreu por cada um de nós. O Getsêmani é um lugar de dor, é um lugar de morte, é um lugar de sofrimento, de angústia, mas sim, é o jardim da restauração por você e por mim. Sim, é o jardim aonde as consequências da maldição do pecado, pelo primeiro Adão no Éden, recebem a medicina de Deus como restauração para a sua e para a minha vida. E nós só podemos viver porque no Getsêmani Ele fez pecado por nós. Ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidades e condenações e acusações. E por isso hoje, para nós concluirmos, eu quero tirar pelo menos algumas coisas práticas para o nosso tema desta manhã. E a primeira conclusão que eu faço de forma prática é, por favor, eu rogo que vocês conheçam a humanidade real do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês reconheçam o sofrimento humano real que Ele vivenciou e passou por você e por mim. Não pense que Ele era unicamente Deus. Não pense que Ele não poderia sofrer aquilo que nós sofremos. Sinta-se relacionado, vocês, nós com Ele, como osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Ele sabe exatamente o que você e eu experimentamos sob a face desta terra. Ele pode totalmente, é totalmente capaz de dividir com você as suas dores, as suas dúvidas, os seus sofrimentos, as suas angústias. Eu peço, irmãos, que vocês considerem e conheçam a humanidade real do nosso Senhor e Salvador. Que não o tenham como um Deus distante, mas tenham como um Deus pessoal, que um dia se fez carne no nosso meio e sabe, sim, o que é receber sobre si a pior dor do mundo. Ele sabe, sim, os piores sofrimentos que podemos enfrentar, então compartilhe com Ele e tenha como aquele que é igual a você e a humanidade, que um dia se fez carne e pode trazer consolo para a sua alma. Que vocês conheçam a humanidade que estava sobre o Senhor Jesus. Em segunda forma prática, eu imploro que você hoje também conheça o intolerante mal que há no pecado. Quando nós paramos para tentar fazer uma imagem das angústias que Jesus estava passando e vivendo, e as angústias eram pelo pecado que o consumia, Jesus estava não vivenciando, mas vendo a existência do pecado. Irmãos, no Getsêmani, Jesus nos dá uma menção do mal que é o pecado. Então eu peço, por favor, nesta manhã, que você, ao olhar o que o pecado, ou como o pecado consumiu a nosso Salvador, que você observe que o pecado é um mal que deve ser tolerado, abolido. Você é um pecador. Jesus nunca foi. Portanto, para ele, estar no lugar do pecador foi terrível, ao ponto dele se entristecer até a morte, porque este é o estado que o pecado deixa todo o ser humano. E assim será sobre você, se o pecado estiver sobre você e você for achado culpado no final. Irmãos, se nós pudéssemos descrever o horror do pecado,
não haveria ninguém aqui nesta manhã satisfeito de permanecer no pecado, nem por um momento ou segundo sequer. Se nós conhecêssemos de verdade o mal que há no pecado, da rua se ouviria o nosso clamor aqui dentro. Da Praça Zé Garoto se ouviria o clamor de todos que estão reunidos nesta manhã em cada igreja, clamando para que Cristo os libertasse do seu pecado. Porque nós, na verdade, não conhecemos o mal do pecado. E eu rogo esta manhã, irmãos, que você, pelo testemunho de Jesus no Getsêmani, que você observe o mal que há no pecado, a maldade que há na natureza do pecado. E uma terceira conclusão prática que eu faço é que nós observemos o amor sem par que estava sobre Jesus. Por sua causa, por minha causa, ele não só sofreu em seu corpo, mas consentiu com o horror de ser contado como o maior pecador que já existiu. Ele consentiu e se colocou sob a ira de Deus por nossos pecados. Uma das coisas que em muito afligiu o nosso Salvador foi em recebendo o mal do pecado por nós, ele viu toda a ira de Deus sobre o homem pecador. Mas por amor, suportou não só as dores em seu corpo, mas suportou ser visto pelo próprio Deus como o homem mais pecador que já existiu. Se nós fôssemos levados a olhar o Getsêmani com os olhares de amor, e fôssemos olhar aquilo que Jesus suportou por nós, por acaso nós não poderíamos suportar com alegria as perseguições por sua causa? Se nós observássemos como ele suportou em amor as dores por nós, nós não poderíamos trabalhar mais em tal entrega por ele e pelo reino dele. Se nós observássemos tamanho amor que não negou ser conhecido como pecador e ser condenado por nossos pecados, será que nós não nos colocaríamos e amaríamos mais aquele que nos amou verdadeiramente sem medida? E nós nos gastaríamos por ele, seríamos gastos por ele em relação à sua obra e ao seu reino. Irmãos, eu rogo nesta manhã, eu os exorto que esse Getsêmani seja um exemplo de como Deus te amou, como Deus me amou, como Deus nos amou. E tendo olhado esse amor que ele tem por nós, que sejamos levados a amá-lo cada dia mais e mais. A nos doarmos por ele cada dia mais e mais. A nos deixar sermos levados com tamanha entrega em prol de um amor que de forma verdadeira e sem medida antes nos amou. A quarta observação que eu faço nessa conclusão é a excelência e a plenitude da expiação de Jesus por nós. E isso é maravilhoso. Saber que foi excelente e pleno a expiação de Jesus por cada um de nós. Eu penso, irmãos, que sujo e desprezível eu sou. E me pergunto por que Deus ainda não me consumiu da face desta terra. E a única resposta que eu tenho por não ser lançado no inferno é quando eu entro no Getsêmani. É quando eu vislumbro e visualizo aquelas oliveiras do meu Salvador. É quando eu entro nos portões do Getsêmani e ali eu vejo o meu Salvador se recontorcendo naquele solo. Eu vejo ele prostrado em meio às muitas oliveiras. E ali está angustiado, triste. E eu observo a vermelhidão que há sobre a terra. E percebo que o vermelho sobre a terra não é nada mais e nada menos do que o banho de suor ensanguentado do meu Senhor naquela terra. E se eu entro lá pela fé, eu posso perguntar ao meu Senhor: o que te afliges, o que fazes aí? Por que padeces? Por que te angustias? Por que sofres? E pela fé eu posso ver Ele olhando para mim e dizendo: estou aqui pelos seus pecados. Estou padecendo pelas suas dores.
Estou cumprindo a expiação excelente e eterna pelos pecados que te condenam. E eu rogo para que nesta manhã olhemos para o Getsemane e observemos a excelência da expiação, a excelência da plenitude da expiação. E agora eu tenho a esperança de ser por ele e pelo Getsemane justificado. E trago diante do trono de justiça de Deus o meu Salvador que sangra em meu lugar. E Paulo vai dizer, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E pela fé, então, a minha alma vê a justiça de Deus satisfeita, vê a lei com suas grandes demandas honradas, pela expiação que Jesus faz naquele jardim por mim e por você. O fogo da ira divina atingiu Jesus no meu lugar, e agora eu sou livre diante da ira de Deus. Agora não mais há condenação sobre a minha vida. Agora a ira de Deus em Cristo, em seu suor sangrento naquela terra, está justificada pela fé. Portanto, irmãos, a expiação do jardim do Getsemane é algo que é pleno, que é extraordinário. E eu termino como última aplicação para nós esta manhã. É de quão não será o terror do castigo que recairá sobre aqueles que rejeitam este sangue expiatório. Qual não será o terror daqueles que rejeitam o sangue expiatório de Jesus naquele jardim? E eu rogo para que você esta manhã, se você tem rejeitado a expiação feita naquele jardim que restaura a nossa vida diante de Deus, eu digo para você que dói meu coração dizer isso nesta manhã, mas que você se atente do mal, do terror que sobrevirá sobre aqueles que rejeitam essa expiação de Jesus. Porque se olharmos para Jesus em sua carreira de condenação em cruz, a crucificação de Cristo, a sua prisão, os seus açoites, a sua vergonha, eu diria que é um anúncio profético daquilo que viria sobre aqueles que rejeitam a expiação do nosso Senhor. Jesus Cristo e o seu sofrimento é um sinal e uma profecia para você nesta manhã, se você rejeita essa expiação daquilo que você enfrentará. Haverá um dia, e chegará, que surpreendido você será em sua cama. Que no seu lugar de descanso, você será surpreendido. Assim como Jesus, no seu lugar de descanso, foi surpreendido no Getsemane. E ao ser surpreendido, tamanha tristeza, remorso e angústia de morte sobrevirá sobre aqueles que rejeitam a expiação de Jesus, assim como veio sobre ele naquele jardim. E o pecado que você mais ama, aquilo que mais lhe traz prazer, um dia chegará e trairá você com um beijo, assim como Judas traiu Jesus com um beijo. Aquilo que você mais ama será o motivo da traição que levará você a um dia de eternidade de horror e de terror. Então a sua alma será levada a tamanha angústia. E assim como um grupo de soldados, acompanhado de Judas, levou o nosso Senhor, um grupo de demônios levará a sua alma cativa para uma grande prisão e para um grande julgamento. E lá você receberá um julgamento privado, assim como foi com o nosso Senhor Jesus. Lá você receberá um julgamento único e você será lançado na prisão, assim como foi com o nosso Jesus. Ó você que rejeita tamanha expiação, saiba que nesta prisão, julgado em trevas, passará a noite ou noites até em que venha pela manhã o seu juízo, assim como foi com meu Salvador. E todos os que rejeitam a expiação de Jesus comparecerão
diante do terrível tribunal do trono do grande juiz Deus, assim como Jesus estava diante do trono de Pilatos. Assim, todos que rejeitam essa expiação estarão diante desse trono de justiça. E quando você estiver lá, quando aqueles que rejeitam a expiação do Salvador no Getsêmani, aparecerão testemunhas contra você. E não serão falsas testemunhas como a de Jesus, serão testemunhas verdadeiras, que dirão os seus pecados. E como Jesus, calado esteve, todos aqueles que rejeitam a expiação do Cordeiro, nada poderão dizer. Calados ficarão envergonhados por seus pecados. E logo aí, todos esses serão condenados. E assim como Jesus ouviu, crucifica-o, aqueles que rejeitam a Jesus ouvirão, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E serão levados à condenação. E em sendo condenados e condenados dirão, tenho sede. E assim como Jesus, ninguém lhes dará água alguma. Então, todos aqueles que rejeitam a expiação do Salvador serão executados publicamente aos olhos de todos, por todos os seus crimes. E para que fique evidente que a sua condenação é justa, sobre a sua pena será colocado todos os seus pecados, para aqueles que passarem vejam que você foi condenado de forma justa e padece no fogo eterno de forma justa, porque rejeitou a expiação do Salvador. E principalmente, aqueles que um dia viveram uma falsa religião, se é o seu caso aqui nesta manhã. Quando você for condenado, você ouvirá palavras como meu Salvador escutou. Você ouvirá zombarias como meu Salvador escutou. E dirão assim, lá vai ele, para a sua falsa religião. Salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo. Porque a religião que um dia confessaram e confiaram, não os livrará desse juízo eterno. E eu rogo nesta manhã, que o Getsêmani seja assim, um anúncio à memória da condenação e do terror que está separado para todos que rejeitam a expiação do meu Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu concluo dizendo que agonia como a de Jesus naquele lugar nunca houve. O Getsêmani é para nós algo muito maravilhoso, que nos fala do amor que estava em Jesus por nós. Então, o amemos com todas as nossas forças. Fala da angústia de morte que sofreu em nosso lugar. O Getsêmani nos mostra o mal que há no pecado, que deve ser tolerado, absolvido. Devemos orar o tempo todo e dizer, Deus, tira de mim este mal, porque o pecado é o maior mal que existe, é o mal sem par. E se você está aqui hoje, meu amigo, e você não aceitou, não recebeu, e não deixou que a expiação de sangue do meu Salvador naquele jardim fosse sobre a sua vida uma expiação de vida, ó terror que você enfrentará, tamanha vergonha e miséria que será lançada à sua alma. Portanto, hoje escolha. Portanto, hoje vá ao encontro. Abre os portões desse jardim e entre. E ao ceiarmos que você consiga ver pela fé aquele solo manchado de sangue, onde o meu Salvador esteve ali. E suou, e chorou, e sofreu, e padeceu por amor a você e por amor a mim. E quando você hoje levantar este cálice, levantar este pão, que você se lembre que o Getsêmani é o lugar da nossa restauração em comunhão com Deus. Portanto, que vivamos o tempo todo com nossos olhos fixos naquele lugar e digamos, ó meu Salvador, obrigado por tamanha expiação e amor no meu lugar. A Ti, Senhor, eu devo tudo o que tenho e sou. E que nós amemos cada dia mais e mais o nosso Salvador, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus.